Para a gente dar início. Senhor, seja exaltado o teu nome, Senhor. Vamos orar, vamos apresentar esse momento para Ele. Em nome de Jesus. Pai, te damos graças por este momento, por esta hora. Bendizemos o teu nome e já te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui reunidos. Muito obrigado pela tua presença, obrigado, meu Pai, pela saúde, pela vida que nós temos e porque o Senhor tem nos atraído até aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, perdoar os nossos pecados, que não haja nada entre nós e Ti neste momento, Senhor, que somente a luz da Tua palavra, a luz da revelação das Tuas Escrituras em nós aqui, meu Pai, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós nos rendemos a Ti, sujeitamos a esta palavra, Senhor, para que esta palavra produza em nós os frutos dignos que o Senhor tanto tem buscado em nós. Pai, que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor venha se agradar na nossa obediência, no nosso caminhar, meu Pai, no nosso deitar, no nosso levantar. Abençoa aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que não conseguiram vir, aqueles que vão vir através de casa, através aqui da internet. Nós te agradecemos, pedimos a tua bênção, pedimos a tua iluminação, pedimos, ó Deus, o espírito de temor, de entendimento da tua palavra, porque sem ele nós não podemos nada, Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Então nós te pedimos a tua bênção e em nome de Jesus se faça presente, se manifesta no nosso meio com revelação e grande glória, papai. Pai, em nome de Jesus, amém. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Uai, pode pôr. Amém. Vamos para a Bíblia então, irmão. Ainda bem que a Bíblia não dá problema. Vamos lá então, irmãos. Nós vamos continuar da onde a gente parou na aula passada. Nós paramos em Mateus capítulo 16, verso 18. Abre lá a sua Bíblia, em Mateus 16, verso 18. Nós estamos abordando, por enquanto, o livro de Mateus, que é o livro que se arremete ao Evangelho do Reino. Glória a Deus por isso. Os alunos estão prestando atenção. Evangelho do qual, Isaías? Evangelho do Reino. Amém. Hoje nós vamos aprofundar mais um pouco, nós vamos concluir aqui a última pedra que Jesus falou, dessa última pedra, que ele falou ali com Pedro, que nós iniciamos na aula passada. Ficamos ali presos, misericórdia, né? Mas a gente ficou preso no Hades. A gente ficou engarranchado ali no Hades, mas o sangue de Jesus nos libertou do Hades, nos libertou desse destino que o homem tinha. E hoje a gente vai concluir essa parte aí do Hades, dessa pedra que Jesus falou, eu sou a pedra. Nós vamos concluir isso e seguir para uma visão profética do livro do profeta Ezequiel, para falar, explicar aí sobre os outros evangelhos, sobre os outros evangelistas. Amém? Então vamos ler em Mateus capítulo 16, verso 18. Nós começamos a leitura na aula passada e vamos concluir aqui agora. Não vamos ficar mais presos nessa palavra Hades aí, mas a gente vai prosseguir, porque na aula passada ficou entendida. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então vamos lá. Pois, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir de que, vamos aqui para um ponto aqui. A partir de que Jesus ele dá esse esclarecimento aqui para Pedro, que fica relatado aqui no livro de Mateus. A partir de quê? A partir da revelação de quem é Cristo. Então nós temos que pegar o princípio. Qual o princípio dessa resposta? Jesus pergunta para Pedro, para os discípulos, quem eles dizem que eu sou? Eles disseram, olha, o povo está dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é um profeta. E Jesus continua a pergunta dizendo,
e vós que tem andado comigo, vocês têm me visto aí fazer os milagres, e vós? E aí Pedro responde, tu és o Cristo de Deus, Filho de Deus. Então a resposta de Pedro, ela está embasada, porque aqui no verso 16 está aqui, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. O segmento da palavra de Jesus é embasado, está baseado na revelação que Pedro teve da parte de quem? Da parte do Deus Pai, do Deus Criador. Então, ele falou, o meu Pai te revelou. Não foi do teu entendimento, não foi do seu estudo, mas sim foi o meu Pai, o Espírito do meu Pai te revelou quem eu sou. Então, a partir desta revelação, Jesus continua, pois também, ele está seguindo o texto, pois também eu te digo, Jesus dizendo, eu te digo agora, que tu és Pedro, e sobre qual pedra? Sobre Cristo, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, como nós falamos na aula passada, não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque nesse episódio aqui, Jesus ainda não tinha ido ao Hades. Então, quem Jesus ia resgatar lá? O princípio ali da igreja lá embaixo. O princípio da igreja que estava cativa nas regiões baixas. Então, o que Jesus está falando? Olha, por você ter entendido isso, eu vou edificar uma igreja. Olha o segmento do texto, eu quero que vocês seguem o texto. Eu vou edificar minha igreja. Ele falou de igreja, sim ou não? Ele falou igreja. E na próxima parte que ele vai falar, e as portas do Hades. Ou seja, ele falou assim, eu edificarei a minha igreja. Para começar a edificar a minha igreja, eu vou lá no Hades. E as portas do Hades não vai conter a igreja. Está entendendo? Ou seja, as portas não ia conter, não ia reter a igreja de sair lá de dentro. Agora o que acontece? As portas do Hades já não contém, já não entra e nem se não entra, também já não contém. Então, ou seja, ninguém mais fica preso no Hades, porque sobre a revelação. Como que nós não vamos para o Hades? Como que nós não ficamos cativos no Hades? Tendo a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, olha, a última pedra que eu quero explicar para vocês é que a pedra que nós estamos fundamentados é Cristo. Eu vou fazer o desenho aqui, porque esse desenho aqui se arremete. A Igreja Católica, nós já estudamos, já falamos, que tem Pedro como primeiro Papa, e Pedro como primeiro apóstolo, e Pedro como sendo ele a pedra. Mas olha como funciona. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra, está aqui Jesus. Jesus. Olha aqui. E aí, está aqui Jesus, que é a pedra. Depois de Jesus, começa o quê? Apóstolos. O que é isso aqui? Os pés da menorá. Está entendendo isso aqui? Então aqui está os pés da menorá, tendo aqui um evangelho, 2 evangelhos, 3 evangelhos, 4 evangelhos. Vocês estão aí? Se arremetendo aos frutos e aos dons do Espírito. Todos eles, findando aqui, sobre a revelação de quem é Cristo Jesus. Os apóstolos estão fundados sobre Jesus. Os evangelhos estão fundados sobre a rocha que é Jesus. E a igreja inteira está fundada na rocha que é Jesus. Agora, espera aí. Se a minha rocha fosse Pedro, e Pedro sendo morto, sepultado, e os ossinhos estão lá debaixo da terra, como que o início da edificação da igreja estaria fundado em ossos?
Como que a minha fé se baseia em uma construção sobre osso humano? Tem lógica uma coisa dessa? Então, ou seja, a Bíblia não defende isso em hipótese nenhuma, que nós falamos, em quantas vezes nós apontamos Jesus como pedra aqui? Quantos versículos tem amparo bíblico que quem é a pedra? E quantos versículos, que é exemplo aqui, a Igreja Católica tem para embasar que Pedro é a pedra? O nome dele ser pedra em grego? Está entendendo isso aqui? Agora, a Bíblia inteira fala de uma pedra, de uma rocha, de uma pedra de esquina, de uma pedra de tropeço, da pedra de Daniel, da esquina da cidade da Nova Jerusalém que está descendo, a pedra, a pedra, a pedra. Quem era a pedra que dava água para o pessoal lá no deserto? Jesus, a pedra, a pedra. Quem é o altar? Quem é tudo? Amém ou não? Porque o nome dele é Simão. Nós não podemos também esquecer isso. Amém ou não? Aí eles vão falar, não, é porque Jesus colocou o nome de pedra. Sim, ele é pedra, mas do mesmo jeito que você também é. Eu sou uma pedra que encaixa com outra pedra, fazendo o altar para Jesus, para Deus. Amém até aqui ou não? Isso aqui está entendido? Para a gente finalizar essa última parte da pedra aí, só concluindo aqui. Próximo versículo aí, põe no versículo 19, porque isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, isso aqui é poderoso para a gente entender isso aqui, gente. E eu te darei as chaves do... Aí ele está falando para quem? Ele está falando para Pedro, sim. Ele está falando para Pedro. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligardes será... E tudo o que desligardes na terra terá... Uai, mas lá não está escrito isso aí? Como é que a senhora leu terá sido e lá está escrito será? É porque o dela está certo e aquele ali está errado. A gente já teve uma aula sobre isso aqui, não já? Desse versículo que está totalmente errado? Esse versículo aqui está totalmente errado. E eu já não dei essa aula aqui, então eu vou explicar. Meu Deus, isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é muito sério. Nós estamos aqui orando e falando bem assim, ó. Nós ligamos aqui na terra. E aí vai ser ligado no céu. Como é que a gente embasa essa oração nossa? Que já tem centenas de anos que as pessoas estão orando errado. Por quê? Porque leu errado. Eu estou dando vários exemplos aqui durante uns dias, de vários versículos que a gente tem decorado na cabeça, mas não está escrito assim. Eu dei um exemplo, aquelas aulas passadas, falei assim, ó. Ele veio para o que era? Ele veio para... Aí todo mundo completou, para os seus. E os seus, não. Está escrito assim? Não, não está escrito assim. Nós aprendemos que não. Só que a gente ouviu errado, não conferiu na escritura. Se eu ouvi errado, eu entendi errado e automaticamente eu pratico errado. Amém ou não? Nós lemos outro versículo lá. A fé vem... Não, a gente recita assim, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como está escrito? De sorte que a fé é pelo ouvir, vírgula, e ouvir pela. Tem diferença demais ou não? Ou é só um pouquinho de diferença? Faz toda a diferença. Agora, isso aqui faz uma diferença violenta, porque se eu entendi isso aqui errado, eu prego errado, ensino errado e pratico errado. Olha lá, eu te darei as chaves do céu, do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Então, peraí, o céu obedece à terra? Esse versículo, da maneira que está escrito, o que eu crio desígnio na terra, o desígnio da terra cria outro desígnio no céu. O texto está falando isso. Esse texto está falando assim, o que eu disser aqui na terra será feito no céu. Está escrito assim ou não aqui? Ó, tudo o que ligares na terra será. Qual que é primeiro? Está falando qual que vai ser ligado primeiro? O da terra. Olha só, tanto que o texto é perigoso. O que eu ligo na terra será ligado no céu? Não é o contrário, não é o que o céu faz depois vem para a terra? Mas aí é um problema de tradução. Muda aí para King James que deve estar diferente. E lê na sua Bíblia de outra maneira aí. Lê aí. Deixa eu ver aqui esse versículo aqui. Pode abrir na King James aí.
O certo é terá sido. Olha lá. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido. Mudou tudo. Tem uma outra tradução que está escrito assim, ó, terá sido. Ou seja, qual que foi primeiro? Só por ter acrescentado aquela palavra haverá, significa que primeiro foi ligado no céu. E depois, vocês entenderam isso aqui ou não? Ó, não entendeu? Então vamos ler devagarinho. Depois dos céus lá, olha lá. O que ligares na terra haverá sido. Haverá sido ligado nos céus. Ou seja, qual que foi ligado primeiro? Aonde foi ligado primeiro? No céu. Naquela outra versão, aonde foi ligado primeiro? Qual que está certo? Mas está errado. E o próprio escritor dela reconheceu o erro depois. Por quê? Porque muita coisa é copiada. E isso é um princípio que não é possível passar por cima dele. Porque não tem como eu ligar uma coisa na terra primeiro que não tenha sido ligada no céu antes. Não tem como. A terra é o espelho do céu. Todas as coisas para acontecer aqui primeiro, aqui, tem que acontecer lá primeiro. Não tem como. Agora, olha só, olha o que Jesus está falando. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido. Você pode pegar aí umas... Rapaz, eu já vi umas 4 ou 5 versões falando assim, dessa maneira. E umas outras, 2 ou 3 falando da outra maneira. Só que princípio bíblico é desse jeito aqui. Porque não tem como eu fazer nada na terra sem que antes tenha sido permitido, ligado, autorizado no céu. Quem entendeu isso aqui? Faz diferença ou não? Quando a gente for orar, a gente tem que orar uma concordância aqui no céu ou eu tenho que perguntar o que primeiro? Qual que foi a oração de Jesus? Jesus estava onde? Esse aqui não é crente, esse aqui está ligando para mim. Me ligando agora, lá de São Paulo, ó. Sabe o que é isso aqui? A Claro, não é a Claro. Não, porque eu não tenho. Olha só. Amém ou não? Qual que foi a oração de Jesus? Pai, se for possível, afasta este cálice. A vontade de Jesus, que estava na terra, em carne, era qual? Afasta de mim este cálice. A vontade do Pai, que estava no céu, era qual? Antes de Jesus orar. Antes de Jesus orar, toma o cálice. Jesus segue o texto falando o quê? Mas, contudo, seja feita a vontade de cima, e não a vontade de baixo. Aquilo que nós ligarmos na terra, terá sido ligado. Quando nós pegamos as mãos aqui e vamos orar, nós temos que orar segundo a nossa vontade ou a vontade do Pai? Agora o Pai está onde? De Deus parte do céu ou parte da terra para o céu? Então olha só a nossa oração. Assim seja feita como a sua. Nós queremos fazer a sua. Então, tudo que eu for fazer, terá sido primeiro ligado no céu. Não tem como. Tudo, o princípio nosso. Anota isso da sua Bíblia que está errado, sublinha e coloca, haverá, ou terá sido. Coloca aí, porque isso é um erro de tradução brabo. Haverá sido ou terá sido ligado no céu. E ele continua dizendo, e o que desligares na terra, haverá sido. Antes de eu desligar, Deus já desligou lá em cima. Nossa. Posso falar? Tem coisas que Deus desliga no céu e nós insistimos em permanecer ligados na terra. Pegou? Você quer que eu desenhe?
Meu Deus, isso aqui é forte. Meu Deus, meu Deus. Ô Yuri, aonde desliga primeiro? No céu. Então olha só, já foi desligado. E nós, em concordância aqui na terra, temos que desligar aquilo que já foi desligado no céu. Da mesma maneira que aquilo que Deus ligou no céu, também nós devemos ligar aqui na terra. Porque o texto aqui não fala só de ligar, ele fala também de desligamento. Então olha só, muitas coisas que Deus desliga no céu, que uma ordem celestial é dada. E aí você fala, como que eu entendo isso? Se você tem intimidade com Deus e com o Espírito Santo, ele já deu a ordem. Ele já deu a ordem de desligamento, só que você insiste pela sua vontade não desligar aquilo que Deus já desligou. Quer que eu dou um exemplo? Saul. Deus já tinha desligado Saul. Pega essa aí que eu estou quase caindo aqui, vou sentar. Deus já tinha desligado Saul e o Samuel insistia em permanecer que ele tivesse ligado. Está entendendo? Isso é um exemplo que aquilo que Deus já desligou, não tem como eu insistir com ele ligado. Eu tenho que concordar com tudo que Deus já fez. Meu Deus do céu. Amém ou não? Que princípio violento, hein? Se vocês anotou, não anota mais. Então, olha só, a chave do reino dos céus está com quem? Está com a igreja. A chave do reino dos céus está com a igreja. Para a gente finalizar essa parte aqui, que a gente entenda que a chave do reino está conosco. Agora, antes da gente pegar a chave, Deus já tinha dado ela, entregado ela lá no céu para nós. Antes de Jesus ter descido na terra, a chave do reino já estava conosco. Amém ou não? Então, ou seja, nós temos a chave e nós temos a autoridade. Pergunta, o que é que eu faço então se eu tenho a chave? Não, só vou falar, depois eu mando a mensagem para você, eu falo. Ou mando a mensagem para você e te falo. Se nós vamos ter ou nós temos a chave? Nós temos a chave. Se eu tenho a chave, o que eu faço para entrar? Posso falar? O Davi, ele era rei ou o Samuel ungiu ele lá? Sim ou não? No momento que ele ungiu, ele era rei ou ainda ia ser rei? Vou perguntar de novo, é só uma resposta. Ele era sim ou não? Sim. Claro que sim. Ungiu ele o quê? Eu te unjo, rei. Com a ordem de quem? De Deus. Com a concordância de quem? De quem mandou? A ordem veio da onde? E foi ligada aonde? Meu Deus, pega isso aí. A ordem veio do céu para a terra. E Samuel fez o quê? Ligou. O azeite desceu lá do céu e fez uma conexão entre a terra e o céu. Ligou, tá ligado. Tá ligado na terra. Porque antes foi ligado. Beleza, o Davi, meu Deus, o Davi era rei. Mas não, já estava no trono? Por quê? Eu vou te falar por quê. Vou dar outro exemplo para me falar o porquê. O José lá do Egito, filho de Jacó, ele tinha a túnica de cores, não tinha? Quem era o escolhido entre a família? Era o José. Quem tinha a túnica, quem era separado pelo pai dele? José. Beleza. Ele já tinha o destino a governar, sim ou não? Sim, mas já governava? Quando ele foi deportado para o Egito, vendido para o Egito, ele já tinha autoridade para governar ou ainda ia ter? Não, ele já tinha. O Davi já tinha autoridade para governar? Já tinha. Só que não podia. Agora, não podia é o que eu quero explicar para vocês. Por que Samuel unge Davi e Davi não reina instantaneamente? Da mesma maneira que nós já temos a chave e não entramos. E eu vou te explicar por quê. Porque a autoridade te abre portas, mas só a maturidade te faz permanecer nela. Nossa. Eu vou sentar porque eu fico chateado quando eles não pegam. Você sabe o que é uma frase que vem na cabeça hoje, que eu compartilhei com alguns? Eu fico chateado. A velhice é um medo.
Calma que eu vou repetir, porque vocês não pegou. A velhice é o meio mais rápido de chegar ao amadurecimento. Não era pra ser, né? Mas o povo só vai por aí. Mas, infelizmente, Deus é. Isso é que é o problema. Presta atenção. Posso falar? A unção, o cajado, unção, azeite na cabeça, cajado, a veste a túnica. A túnica de José deu para ele o quê? Autoridade. Mas não quer dizer que eu tenho autoridade e maturidade ao mesmo tempo. José tinha autoridade entregada pelo pai, mas não tinha maturidade para lidar com a autoridade. Quem está pegando? O que a Bíblia vai falar? Enquanto o filho for menino, de nada se diferencia do escravo. Mentalidade. Eu já sou filho do rei, sou filho do dono, já sou herdeiro, mas minha mentalidade é de criança. José tinha autoridade, já era dele. Ele já era governador. Davi já era ungido, mas não tinha maturidade. A autoridade te dá o destino, mas a maturidade te faz chegar nele. Meu Deus, irmão, será que alguém está entendendo isso aqui? Somente a maturidade me faz governar. Não é porque eu tenho o cajado, a unção e a túnica. A porta ainda não está aberta. O que abre a porta é a minha maturidade. Deus não vai buscar uma menina. Ele vai buscar uma noiva experiente, uma noiva adornada. Os adorno significa experiência. Amém ou não? Amém. Então, olha só, do que a gente está falando? De reino. Eu tenho a chave, mas eu ainda não estou nele. Por quê? Porque eu ainda sou menino. O que me faz ser maduro? Enfrentar as batalhas, encarar de frente, me armar com o quê? Pegando a Bíblia e lendo a Bíblia? Não, obedecendo também o que eu leio. Ah, mas se eu orar muito, Yuri, se eu orar muito, fala, Pai, e Efésios 6,10 se cumpre em mim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí Deus fala para você assim, lê o verso 1 também. Lê o verso 2 também, lê o verso 3, o 4, 5, 6, até chegar no 10, porque um fala para você obedecer seu pai, depois vai falar para você obedecer a autoridade, fala para você honrar seu pai e sua mãe, porque o povo já quer pegar a armadura, mas não quer seguir o princípio para ter a armadura. Meu Deus, hein, irmão? Deus está aqui nesse momento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Infelizmente, nós somos traídos pelas nossas tradições. Conseguiu, irmã? Só que graças a Deus nós temos o Espírito Santo, que quem aqui alguém já orou algum dia para não ficar confundido? Quem aqui já orou para falar assim, Deus, não deixa eu viver uma mentira, achando que é uma verdade? Então é por isso que a gente está aqui estudando. É por isso que, irmão, quem procura acha. Se você leu a vida inteira uma versão, uma traduçãozinha e nunca despertou para outra coisa, se você estiver orando, estiver pedindo para isso, você vai se esbarrar com o estudo, você vai se esbarrar com uma versão que vai confrontar, que você vai falar, rapaz, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada não está certa. Amém? Próximo versículo, isso é para ver, para a gente encerrar, mas eu acho que já acabou. Ah, não, continua, vamos só finalizar aí, verso 20. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era... Por quê, irmão? Mas que doido aí. Que ele era quem? Nós vamos falar agora muito sobre... Nós vamos falar muito sobre o Rei Jesus. Nós vamos falar sobre Servo Jesus. Nós vamos falar sobre Filho do Homem e sobre Filho de Deus. Olha só que a resposta de Jesus no fim falou, não conta para ninguém que eu sou
Não, ele não falou isso. Não conta para ninguém que eu sou Jesus Cristo. A resposta de Pedro foi qual? Quem eu sou? Tu és o? Não. Tu és o Cristo. Tu és o? Mas por que ele não falou que tu és o Jesus? Porque Cristo é o que ressuscita. Cristo é a parte divina de Jesus. Meu Deus, ninguém está pegando isso aqui, irmão. Tu és o Cristo. Por que ele falou? Tu és o Jesus, filho de José. Porque Jesus é o filho homem. E Cristo é o filho do Deus vivo. Gravou? Grava. Agora, quando Jesus vai continuar e fala assim, não conta para ninguém que eu sou o filho de José, mas também sou o filho de Deus. Está entendendo? Por quê que Jesus falou isso? Porque quando Jesus pregava, ele pregava em parábolas. Para que as pessoas ficassem com dúvida e fizessem a peneira santa. Quem tem dúvida e vai embora para casa com dúvida é multidão. Quem tem dúvida e não aceita voltar para casa com dúvida é discípulo, que me pergunta depois. Por que Jesus fala, não conta para ninguém? Eu quero que eles tenham vontade, porque eu quero provocar fome neles, vim a mim. Porque a ordem de Jesus foi, vinde a mim. Porque senão os discípulos iam contar. Quem estava na terra? Jesus estava aqui, então que eles venham a mim. Hoje nós estamos cumprindo o ide. Nos dias de Jesus era vinde. Que isso, irmão? Fala alguma coisa. Nos dias de Jesus era vinde. Nos nossos dias é ide. Hoje eu tenho que falar para alguém que ele é o Filho de Deus. Naquele dia as pessoas podiam provar. Tá pegando? Que brabo, hein? Porque Jesus falou, bem-aventurados sois vós que estão me vendo. Porque está falando que os profetas não viu ele. Nós não vemos ele. Mas esses caras que viu, tocou, andou, pegou. Amém? Tem alguém aí, irmão? Por que vocês não estão dando glória hoje? É para Jesus, irmão. Como é que é o Cristo aí que você falou? É por isso que eu fico anotando mesmo. O que você quer que eu fale, irmão? Que eu falo? O Cristo se arremete ao Filho de Deus, divindade de Deus. E Jesus é a humanidade, a parte homem. Cristo é o Filho de Deus, se remete ao Filho do Deus vivo, divindade. E Jesus é o filho de José, parte humana de Deus. Depois está aqui gravado. Ainda bem que está gravado. Amém ou não? Vamos continuar? Próximo versículo aí para a gente passar. Eu quero passar para outra parte. Você mandou para a Thaís? Mandou o texto já para a Thaís? Cristo é o que ressuscita. Jesus é o que morre. Exatamente. Jesus é o que morre, mas o que levanta é Jesus, é o Cristo. Jesus deita e Cristo levanta. Só que Pedro teve a revelação antecipada, porque a revelação é isso. Entender aquilo que ninguém entendeu, porque está ligado no Espírito. Aí os caras falam assim, mas como é que você entende? Por causa do Espírito. E quem está na carne? Não entende. O que Jesus falou para Pedro? Não foi a carne, ou seja, quem está na carne não entende. O que a gente tem falado aqui repetidas vezes? Quem vem ao lugar não tem revelação daquilo que acontece no culto. Aí a gente está pregando aqui sobre Cristo e o cara está pregado em Jesus. Parte homem, parte humana. Vamos falar muito sobre isso agora, o relato de cada evangelista que vai falar sobre isso. É necessário que as pessoas entendam que Jesus é Jesus, Filho do homem. Mas é necessário que as pessoas também entendam que ele é Cristo, Filho do Deus vivo. O que ressuscita, o que tem poder sobre a morte. Amém ou não? Só vai pegar, irmão, quem tiver em espírito. Quem está em carne é multidão que vai embora sem entender nada. Só do fato da gente estar estudando a Bíblia, significa que a gente não é multidão. Só daí já significa. Por quê? Porque eu não me satisfaço
com a parábola. Eu quero a solução da parábola. Eu quero a explicação da parábola. Por quê? Porque me despertou. Nós vamos falar sobre uns negócios bravos aqui, mas Jesus é o atrator. Ele atrai. Ele atrai. E quem tem sede, vai nele, irmão. Quem tem fome sabe aonde buscar. Eu aprendi aonde comer, irmão. Eu aprendi aonde beber. Bora, então. Lê o 21, só o 21 para a gente... Só o 21 para a gente finalizar esse texto aí, para a gente passar para o próximo. 21, verso 21. E Thaís, se ela te mandou aí, depois você vai pôr aquele texto. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, a ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha o começo desse versículo. Desde então o quê? Desde então o quê? O que aconteceu para ter um desde então? Desde quando eles entenderam que ele era o Cristo, ele agora já começou a falar para eles que ele ia ressuscitar. Que ele ia morrer e... Por quê? Só está preparado para saber que ele vai. Só está preparado para esse nível de fé quem já entendeu no Espírito quem Jesus é. Se eles não entendessem nesse nível espiritual que Jesus era quem ele era, que era o Cristo, Jesus não podia começar a abrir o entendimento para falar o que para eles? Olha, eu vou padecer, vou morrer e vou ressuscitar. Por quê? Ressurreição, milagre, só entende pelo Espírito, não se entende pela carne. Jesus, no discipulado de 3 anos que ele está dando para os discípulos, ele espera eles entenderem, alcançar o entendimento de quem é Cristo, para depois eles manifestar que ele vai morrer e ressuscitar. Olha para você ver. O nosso andar com Cristo é assim, ele vai dando porções, porque a gente não consegue. Se quando Jesus chamou eles ainda estando em carne, e falassem, eu vou morrer, já não era o herói deles que ia matar o Pilatos. Está entendendo? Eles não tinham capacidade de entender isso. Então Jesus, ele dá a dose certa, a porção certa, até que eles alcançam o entendimento, para depois ele se revelar. Do mesmo jeito conosco. Ele está esperando nosso amadurecimento diário, para depois ele revelar coisas novas. A gente pede para Deus, Deus me revela coisas novas. Deus está falando assim, amadurece mais um pouco. Está pegando ou não? O Davi, o seu irmão, como que o Davi não pensava? Deus, que dia que eu vou sentar no trono? E Deus falava assim, espera mais um pouco, amadurece mais um pouquinho. Olha pelos estágios que José passou, que ele perdeu 3 vestes. Perdeu a veste de cores, perdeu a veste na casa de Potifar e perdeu a veste lá da cadeia. Ele perde 3 vestes. Eu já, não sei se eu já falei, eu ia falar sobre isso aqui. Já falei? Nunca falei? Sobre as 3 vestes que José perde? Outro dia a gente vai falar sobre as 3 vestes. Ele perde 3 vestes. E nós, o nosso processo de vida, nós perdemos 3 vestes até chegar no estado de governo. Meu Deus, isso é para outra aula. Isso é para outra aula, porque tem que ir lá no texto e mostrar. Amém ou não? Mas eu tenho que perder as vestes, senão eu não chego no governo. Então, bora lá agora, para essa aula agora. Coloca aquela imagem para mim, por favor, Thaís. Aquela imagem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abre na sua Bíblia. Meu irmão, você abre na sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 1. Na sua Bíblia. Na Bíblia, viu, irmão? Ezequiel capítulo 1. Você viu o videozinho? Ezequiel capítulo 1. Verso 1. Meu Deus, irmão, esse livro é violento, meu Deus do céu. O que nós vamos abordar aqui? Nós abordamos aqui o reino. O evangelista Mateus abordou o quê? Ele enfatizou o quê? O reino dos céus. Ele enfatizou. E cada evangelista enfatiza uma característica de Jesus. Amém ou não?
Quantas bolinhas tem na menorá? Na haste central? 4. E os pés são quem? Os apóstolos, porque os apóstolos são os fundamentos da igreja. Amém ou não? Por que a igreja católica chama Igreja Apostólica Romana? O único erro foi romana, porque Jesus não era nem romano para ser falado, né? Igreja Apostólica. Por que apostólica? Está certinho apostólica. Por causa que é fundado a partir dos apóstolos. Amém ou não? Daí vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Daí vem 12 discípulos, 12 frutos de cá, e 12 amêndoas de cá, 12 amêndoas de cá. Daqui vem 12 frutos e 12 dons. 7 dons e 7 frutos. Amém ou não? Quantos frutos que Israel produz? Alguém sabe? O país de Israel. O país de Israel tem os 7 frutos bíblicos. Você nunca estudou? Azeite, azeitona, oliveira, uva, romã, tâmara, figo, cevada e trigo. Quantos? 7 frutos. Quando os judeus entraram em Canaã, Israel já produzia esses 7 frutos. Está entendendo isso aqui? Cada fruto se arremete a uma coisa. Isso é um estudo gigante para falar sobre o que é romã, o que é o figo, o que é isso, o que é aquilo. Mas assim, quando Deus te introduz na terra da promessa, significa que você não vai plantar, você vai colher. Amém ou não? Por isso que quando você entra na presença de Deus, você não tem que reclamar daquilo que você fez, você tem que agradecer pelo que Ele fez por você. Por quê? Porque eu não chego lá trabalhando, eu chego lá recebendo. E se tem a planta plantada e com fruto, significa o quê? Depois que a planta está plantada e com fruto, o que é que eu tenho que fazer com ela? Cultivar vem de cultuar. Pegou ou não? O cultivar a terra, quando Deus plantou o Éden, quem plantou o jardim? Colocou quem lá dentro? Adão. Falou o quê? Agora cultive. Agora preste culto a mim por tudo aquilo que eu já te fiz. Pegou ou não? Entra na terra de Canaã, me cultive por todas as frutas e as casas, os bois, as ovelhas que já tem na terra, que você não vai precisar fazer nada. A única coisa que eu quero que você continue fazendo depois que você entra na terra que eu te dei é me cultuar. Pegou ou não? Então, vê se diminui mais um pouquinho para ver se não corta tudo. Bom, isso aqui requer muita atenção. Enquadra lá, Isaías, para nós. Louvado seja Deus. Deus é bom, irmão? Eita, Jesus. Então, olha só. Cada evangelista vai dizer aqui das características. Por que ele vai falar uma característica diferente? Porque cada evangelista, ele tem uma ótica. Vamos repetir assim, cada evangelista tem uma ótica a respeito de Jesus. Tudo é sobre Jesus, mas cada um está vendo com um ângulo diferente. O Cristo está onde? Cristo no centro, e Mateus olhando, Marcos olhando, Lucas olhando e João olhando o mesmo Cristo em ângulos diferentes. E nós vamos ler aqui a visão de Ezequiel. Se não der certo aí, vamos lá para a leitura. Eu sei que vocês não vão dar conta de ler e ver esse quadro ao mesmo tempo. Mas nós temos que ler aqui Ezequiel primeiro para entender aquele quadro. Deu certo agora? Glória a Deus. Abra aí Ezequiel também, por favor. Ué, o que aconteceu? Tá bom. Tá bom. Aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que todo mundo vai enxergar, senão nós vamos ler, eu vou falando também. Aí você está aí com Ezequiel 1:1.
Então vamos ler. Deixa isso aí pausado e põe lá em Ezequiel 1 para a gente ler lá no texto, lá no coisa. Então aqui, ó, e aconteceu no 5º dia do 4º mês do 30º ano, quando eu me encontrava entre os exilados nas margens do rio Quebar. Rio Quebar significa o maior. Quebar significa o maior, que era um rio da Mesopotâmia, o Quebar, que era um canal, ele ficava do lado do rio Eufrates, viu esse rio? Ele ligava ao rio Eufrates, esse rio Quebar. Que os céus se abriram e eu tive visões da parte de Deus. Nesses dias aqui, no 5º ano, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ele tinha de 22 para 23 anos de idade, Ezequiel, nesses dias. Ele foi para o cativeiro da Babilônia com 18 anos. Quando Ezequiel ia ter permissão para entrar no átrio, porque ele era filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote, da casa sacerdotal de Arão, Ezequiel. Para você que não sabe. Ezequiel era filho de sacerdote, da linhagem de Arão. Então ele era levita, só que nem todo levita podia entrar, nem no átrio, nem no santo e nem no santíssimo. Naqueles dias, até os 18 anos de idade, eles podiam ficar só no alpendre, que era uma parte externa do templo. Eles podiam assistir no alpendre. Por quê? Eles eram novos e estavam vendo como que era feito. Eles tinham permissão de ficar no alpendre. E Ezequiel, quando tinha 18 anos de idade, que ele ia pegar a autorização para ir imolar, ajudar a imolar e lavar a mão na bacia do átrio, aconteceu isso aqui. Ou seja, ele não assume a entrada no templo principal. Ele já é exilado antes que isso acontecesse. Estou dando só um. Acontece isso também com Jeremias, né? Jeremias é mais velho um pouco, já chega mais velho um pouco. E o Ezequiel aqui, não, irmão, vê se Deus não sabe o que ele faz. Ezequiel é filho de quê? Filho de quê? Sacerdote. O que ele ia ser? Sacerdote. E eu não ia? Por que ele não segue ali o sacerdócio e Deus levanta ele como profeta? Porque não tem templo. Se não tem tempo para sacrificar, tem profeta para profetizar. Que é isso, irmão? Deus falou o seguinte: vocês não estão na terra não, porque foi permissão de Deus. Mas eu vou levantar um, escolhido meu, separado meu, para profetizar nesses dias de exílio. Amém? Deus sempre vai levantar um. Ele sempre vai ter um, irmão. Olha só. Então aqui, no 5º dia do mês, verso 2. Você conseguiu pular? Por favor. Verso 2. No quinto dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. O que significa expressamente? Rápido, sem interrupções, foi expresso. Quando o cara quer que a encomenda chegue rápido, ele paga o quê? Um correio expresso. Por quê? Porque é mais rápido. Amém ou não? Veio. Qual outra tradução que está diferente? Alguém lê diferente? Alguém lê diferente? Se lê, pode ler. Todo mundo está expressamente? Como é que é o nome desse varão e dessa varoa que está aí atrás aí? Galileu? Adriano e? Beatriz, seja bem-vindo, viu? Ah, tem um da visão lá? Meu Deus, ele estava camuflado aí, irmão, nem vi. Eu tenho um sobrinho, fez 1 ano hoje. Davi está com aniversário hoje, Davi. Fez 1 ano, só que não vai fazer festinha hoje, não, vai ser sábado. O povo está de Covid, nem dá para ir, minha mãe. Veio expressamente a palavra Veio a palavra de quem, irmão? A Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, dá ênfase ali, ó, filho de sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão. O que estava sobre ele?
Imagina, Ezequiel está na terra, Deus está no céu. A mão do Senhor vem por cima dele. Pergunta para quê? Para nada interromper a conversa. Agora eu quero saber, que capeta que passa nessa mão? Pensa, irmão. Deus deu tanta importância nessa conversa, que ele falou, não, deixa tranquilo que a minha sombra, a sombra da mão de Deus estava lá, né? Você está louco. Imagina um negócio desse, Deus falando, meu filho, não se preocupe, que o que está te cobrindo é somente a minha mão. Nossa, meu Deus, que o Senhor. Uhul! E ali esteve sobre ele a mão do Senhor, vai. Os capirotos piram, irmão. Eles ficam doidinhos. Olhei, e eis que olha aonde se arremete. Um vento o quê? Tempestuoso, que é a mesma coisa de impetuoso. Vinha do norte, uma grande nuvem com fogo. Sublinha esse vento tempestuoso aí, porque você vai ter que pegar um trem brabo demais. Brabo demais, que Deus me deu lá em casa agorinha. Sublinha o vento tempestuoso aí. Vinha do norte uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. Irmão, isso aqui é impossível, viu? Todo desenho que você já viu a respeito dessa visão na internet é impossível. Impossível o cara reproduzir aquilo que Ezequiel viu. Não tem como. Impossível. Nós vamos falar aqui perto. Nós vamos falar semelhanças, mas não tem como, é impossível um ser humano normal. Ele conseguiu ver, mas reproduzir, irmão, esquece. Vamos lá. Então, olha só, um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. É uma cor, irmão. Parece aquela cor do Isaías ali, mais clara um pouco ali, aquela cor ali, ó. Laranja e amarelo. É uma cor, mas é uma mistura. Hã? Sua versão? É tipo aquele negócio lá, envolvendo aquelas duas cores lá. Isso aqui é o quê, essa cor sua assim? É uma cor doida, irmão. Então vamos lá. Ah, sabe qual que é a cor que entende muito bem qual que é essa cor? Aquelas dos farol de xenon de hoje. Parece aquela luz. Já viu quando você olha para aquela luz, ela não tem a mesma cor? Talvez você olha para cá, ela parece um meio vermelhado, e assim meio branco, e assim, já viu? É isso aí. Só quero que antes da gente terminar de ler, eu quero abrir sua mente para uma coisa. Presta atenção. Presta atenção. Entenda que esse homem estava tendo essa visão há milênios atrás, sem tecnologia nenhuma do que você viu hoje. Ele estava tendo visões de algo, de coisas do céu. E você tem que entender que as coisas do céu não são antiquadas e velhas. As coisas do céu são eternas. Então não é nada daquilo que já houve antes e nem perto daquilo que vai haver dentro da nossa tecnologia amanhã. Quem está conseguindo entender isso aqui? As visões do céu não são ultrapassadas e velhas. Elas são coisas que os nossos olhos não viram e nem imaginamos ver. Está entendendo isso aqui? Então, é difícil o cara discernir uma coisa que ele nunca viu. É aquilo que eu falei para vocês. Pense numa coisa que você nunca viu. Próximo. Bugou. Próximo versículo. E do meio do meio do quê? Da luz, saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Ok. Próximo. Só para você ter uma sequência aqui, o primeiro evangelho a ser escrito, evangelho escrito, Marcos. Viu? Primeiro evangelho a ser escrito. Depois logo vem o Mateus. Eu estou falando de ordem cronológica, ordem de tempo. Eu estou falando exatamente de escrita. Ele foi escrito primeiro. Seguindo, Lucas leu esses 2 textos antes de escrever o dele, só para você saber, viu?
O evangelista Lucas leu esses dois evangelhos primeiro, que já era escrito nos dias de Lucas. Amém? E Lucas andava com Paulo, e ele andava com vários dos discípulos. E por último, João. E o mais incrível de tudo é que essa visão está na ordem certa. É porque não pode ser nada por acaso. Amém por aqui ou não? Vocês ainda não pegou, mas vai pegar. Próximo versículo. Ah, não, acho que eu não li esse não, né? E cada um tinha 4 rostos. 4 o quê? Quantos evangelhos? Beleza. Como também cada um deles 4? Próximo. Por que 4, né? Por que tem 4, 3, 7, 40, 12, 10? Vamos lá. E os seus pés eram pés direitos. Os pés da visão que ele teve eram pés retos assim. E as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma? É porque vocês não lembram das que nós falou. Quem Jesus era, lá em Abraão. Pé de quê? O que já Abraão sacrificou lá? Uma bezerra, um cordeiro, Só para vocês ir ligando as pecinhas aí. Então vamos lá. E aqui, pé de uma bezerra. E luziam como cor de cobre. Nós falamos do cobre nas aulas. Por que cobre? Porque o cobre, ele é um metal resistente ao quê? A fogo. Amém? Próximo versículo. E tinham mãos de quê? Tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Os 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Próximo. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam e cada qual andava continuamente em frente. Eles não andavam de lado, sempre em frente, mas automaticamente para o mesmo lado. Não me pede para explicar isso, que eu também não vou explicar para você. Amém ou não? Não me pede para explicar coisa que não tem explicação. Próximo. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de... E o lado direito dos 4 tinha o rosto de... E do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de... E também tinham o rosto de... Todos os... Próximo. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra. E 2 cobriam os seus corpos. Os corpos deles. Vai. E cada qual andava para diante de si. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Isso aqui, isso aqui é muito doido. Olha só. Volta um pouquinho o versículo. Você já viu que as asas deles cobriam o corpo? Da mesma maneira que os serafins que estão diante do trono, sobre Deus, os serafins que estão lá com 6 asas, 2 eles voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem os rostos, e esses aqui também cobrem os corpos com as asas. Isso tem um significado que é o seguinte: como isso aqui, é porque eu ainda não falei, mas isso aqui está se arremetendo aos evangelhos, aos evangelistas, está querendo dizer que é coberto o corpo deles para que permaneça só o olhar, para que a carne deles não interfira no texto, para que a carne deles não mude, que a carne deles não influencie no entendimento. Eu vou ocultar a minha carne, eu vou ocultar o meu corpo. E o que ele está dizendo? Que eu desapareça. Para que eu veja somente Ele. Que ninguém me veja, somente eu veja Ele. Como que eu deveria e deve ser o nosso andar na igreja? Vendo todo mundo? Não, me ocultando deles ver a mim e tendo visão só para Cristo. Imagina se isso acontecesse na igreja, imagina. Se as pessoas deixassem de olhar. Por quê? Porque se eu olhar para o Sérgio eu vou ver as asas cobrindo. E os meus olhos ficam fitos no
Está entendendo isso aqui? O olhar da igreja deixaria de ser virado para o homem e seria virado totalmente para o Cristo perfeito. Imagina como seria a edificação da igreja se fosse assim. Pegou isso aqui ou não? Aplicação violenta, depois vocês podem aplicar. Cubra o seu corpo, para que eu não veja o homem semelhante a mim, mas para que eu veja o Deus que eu quero ser semelhante. Amém? Próximo. E cada qual andava para adiante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Irmão, é claro que não vai ficar igual, né? Porque não tem jeito. Mas eu vou desenhar aqui. Vou tentar desenhar isso aqui. Tem misericórdia de mim, viu, irmão? Tem misericórdia aí, por favor. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Então tá aqui. Eu vou desenhar os bichinhos aqui meio quadrado aqui. Eles são 4. Amém? Tem misericórdia de mim, que desenhista eu não sou. Só que você tem que entender que ele tem um rosto aqui, outro rosto aqui, outro aqui na frente. Isso aqui é só para você entender, irmão. Amém? Agora olha só. Eles tinham asas. E asas cobrindo o corpo. Está escrito isso ou não? Então vamos lá. Isso aqui é só para ter entendimento, irmão. Porque essa visão aqui nem é o melhor desenhista do planeta. Amém ou não? Agora, o que havia adiante deles? Vê se alguém sabe. Como é que eu desenho o espírito? Não tem jeito. Amém ou não? Então vou só colocar aqui espírito. Espírito. Vou colocar só uma luz ali. E eles também tinham o quê? Tinha fogo. A Bíblia fala que estava tudo em fogo, em chamas. Ah, tinha os pezinhos. Os pezinhos de bezerro. Pezinho de bezerro. Retinho assim. Então vamos lá. O que estava na frente deles? Próximo. Conseguiu? Agora nós vamos para ele. Próximo. E cada qual andava para diante, esse não. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, como uma aparência de lâmpadas, o fogo subia e descia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia e do fogo saíam. Do fogo saiu o quê? Sublinha relâmpagos. Vocês vão ver a relevação mesmo. Vocês vão ver a relevação do relampaguejando. Do relampaguejando e do... Irmão, você não está entendendo não o que é isso aqui. Então, olha só. Saiu o quê? Sublinha relâmpago aí que você vai pegar. Isso aqui é bruto. Relâmpago. Eu quero desafiar um ser humano aqui dentro dessa sala hoje que sabe me dizer a diferença entre relâmpago, raio e trovão. Eu desafio. Se errar, só o irmão lá. Misericórdia. Salva de palma para ele. Ele trabalha na Enel. Você trabalha na Enel, irmão? Na Enel? Trabalha na Enel? Uai, tá aprovado aí. Uai, só isso. Você quer o que mais? Olha só, sabe por quê? Porque são coisas que a gente não tem muita... É igual aquela memezinha que tem no coisa. Como é que tá aí? Aqui tá relampaguejando e eu vou falar, aqui tá trovejando e relampaguejando. Ninguém sabe diferenciar. Mas olha, isso é o princípio básico. Tem muita coisa por trás disso aí para isso acontecer. Amém ou não? Mas, não vou falar sobre isso ainda não. Próximo versículo. Mas tem um princípio aqui.
Ó, mas você sublinhou? Sublinhou relâmpago? Então sublinha relâmpago e espera. Próximo. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão, de um... Olha para você ver. Eles estão fazendo o quê? Correndo. Sim ou não? Versículo anterior, volta lá de novo. E quando a semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como ardentes braços de fogo, com uma aparência de lâmpadas, de... Aparente quê? E o relâmpago é o quê? Tá pegando aí? Ainda não, né? E o fogo subia e descia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia. E o fogo saíam relâmpagos. O que relâmpago é? Luzes. Próximo. Mas ainda não é o... Tem mais princípio. Esse eu já li, próximo. Ah, eu falei que eles estão correndo, próximo. Eu li. Eles corriam, voltavam à semelhança de um clarão, de relâmpago, de novo, vai. E viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a... Então, peraí. Tá, aqui é a terra, viu, irmão? Aqui embaixo é a terra. Eu vou pôr escrever aqui, terra. Terra. E agora, estão dentro de uma roda. E a roda está sobre a... Então vamos lá. E viu os seres viventes que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos quatro. Então tinha quantas rodas? 4 rodas. Próximo. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo. E as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio da outra roda. Quem já viu o filme aí de aquelas aves extraterrestres, alienígenas, aquelas OVNIs? Quando você olha para ela, ela é uma roda. Eu já vi demais. E tem outra roda, e uma roda para um lado e outra roda dentro dela. Estou falando de disco voador. Sim ou não? Nessas que vocês viu, nesses desenhos que você viu, uma roda estava assim, outra... Eu já vi. E ela tinha vários o quê? Pontos, não tinha? Próximo versículo. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. Uma roda se vira para onde? Ela vira. Como é que ela vira? Ela não faz assim. Próximo versículo. Próximo. Tem uma explicação. Simples a explicação. Os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de... Agora imagina. É uma ofania, é uma manifestação que as pessoas, da onde que elas tiram isso aqui? Irmão, o livro de Ezequiel, ele é estudado por teólogos, mas ele também é estudado por ufólogos. Quem que são os ufólogos? Os caras que estudam vida extraterrestre. Os ufólogos, eles estudam muito o livro de Ezequiel para ter as suas bases. A base da ufologia, em um dos livros, é o livro de Ezequiel. É os livros de Apocalipse, é os livros das visões celestiais, porque a ufologia estuda aquilo que não está na Terra. E a Bíblia mostra coisas daquilo que não está. Então, os ufólogos usam Ezequiel para estudar isso aqui. Aí quando você vê os desenhos baseados em quê? Na visão que Ezequiel teve, na visão de João, na visão do céu. Amém até aqui ou não? Agora, se um cara estava descrevendo aquilo que ele nunca viu, o cara na época dele tinha roda de madeira.
uns parafusão de ferro, coisa mais horrível do mundo. Se isso aqui fosse um farol de xenon, será que ele dava conta de discernir? Estou só explicando que, não estou falando que é um OVNI, estou falando que ele não tinha como descrever aquilo que ele nunca tinha visto. Ele falava a semelhança de. Próximo. Cheios de olhos. Vai lá. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevaram-se também as rodas. Então, olha só. Quando os seres viventes saíam, as rodas também saíam da terra. Agora, o início da visão mostra o quê? Mostra que a roda está sobre a... Dizendo o quê? Que esses seres viventes estavam tendo acesso na terra e dando acesso da terra para as rodas. Amém ou não? Onde Ezequiel estava? Ele estava na rede, ele está sobre quê? Sobre a terra. Onde as rodas estão? Eu só consigo, ele está conseguindo ver uma visão do céu na terra, porque as rodas fazem essa ligação. Essas rodas aqui estão fazendo ligação entre a terra e o céu. Eles são seres celestiais com ligação na terra através das rodas. Exatamente. Tudo está ligado. Próximo. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Então, quem é esse Espírito? Quem é esse Espírito? Não, mas isso aí nem baseia por isso aí, porque eles erram. Agora, olha só. Quem dava direção para os seres viventes? O Espírito. Nos dias de Ezequiel, o Espírito Santo estava onde? Ele estava na terra ou estava no céu? Hoje o Espírito Santo está onde? Jesus está onde? No céu. O Espírito Santo naqueles dias estava entre as rodas. Ele dava direção para os seres viventes. Esse Espírito que dá direção é o mesmo Espírito que dirige o Cristo, que dirigiu o Cristo aqui na terra e que dirigiu o Cristo no seio do Pai. É o mesmo Espírito. Você vai ver o Espírito que dá direção, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito Deus Pai. Quando Jesus está na terra, quem dirige Jesus? E o Espírito, o Santo, o Espírito, a condução é do Espírito. E o Espírito conduziu ele ao deserto. E o Espírito, e a Bíblia fala assim, Jesus falava pelo Espírito. Jesus fazia a obra do Pai pelo o condutor. E o condutor da noiva? Condutor da igreja? Condutor da igreja, irmão. O Espírito. Volta naquele versículo do... E um só Espírito. E um só Espírito. Aonde fala do... que a gente falou uma vez relâmpago. 2 versículos falando relâmpago, né? Deixa eu ver aqui. Põe no 14 de novo aí, porque o 14, ele não fala... Eu quero uma tradução diferente. No 14? Eu quero outra. Outra versão. São relâmpagos? Tem alguém que está escrito raio? A minha aqui no 14, na sua, tá raio? Raio. Por quê? Tem uma diferença entre o 13 e o 14. No 13, e eu vou explicar agora, um tem que ser raio, um tem que ser relâmpago. Porque as duas coisas não são a mesma coisa. É a mesma coisa, não é? Como é que a Dilma fala? Uma coisa é uma coisa. Então, olha só. Eu vou voltar lá para explicar essa parte aqui. Os seres viventes estão lá no céu. Lá no verso 13 vai falar que entre os querubins manifestava-se algo semelhante a ardentes brasas de fogo, como tochas acesas. O fogo zigue-zagueava entre os querubins e o fogo saía
e do fogo saiu um resplendor, de onde saíam relâmpagos. No verso 13 fala relâmpagos. Porque relâmpago, o relâmpago, trabalha na Enel aí, como é que é o nome? Adriano. O relâmpago ele desce para a terra? O relâmpago é a comunicação entre os seres celestiais no nível celestial, no nível horizontal. Pode anotar isso aí, que isso é um princípio. Todas as vezes que você vai ver, porque a Bíblia não fala relâmpago só aqui. Ela vai falar relâmpago em várias vezes na Bíblia. E quando a Bíblia fala relâmpago, ele está falando de voz somente ao estado, no âmbito, aqui no estado celeste. A nível celestial. De anjo com anjo, de espírito com espírito. Quem tem? 13. Eu vou falar bem devagarinho para você entender. Porque não é só em Ezequiel que se trata de relâmpago. A Bíblia inteira fala de relâmpago. A Bíblia inteira fala de raio. A Bíblia inteira fala de trovão. Voz de? Tem voz de relâmpago, tem relâmpago e tem raio. Amém até aqui ou não? Lá em Apocalipse fala que um dos anjos vai sair como um raio do oriente para o raio ou relâmpago. Depois você procura esse versículo para mim, Isaías. Procura rapidão no seu telefone aí. Por quê? É raio ou relâmpago? Porque tem diferença. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a Bíblia fala de relâmpago, ele está falando de uma conversa no mundo espiritual. Está entendendo? Quem entendeu? Estou esperando vocês escrever. O que está escrito? Esse versículo está falando de quê? Da vinda do quê? O contexto dele está falando do quê? Então, quando um relâmpago sai para o... Qual que é a informação? Todos os seres angelicais se preparem porque Jesus está... Olha aí, se arremetendo a relâmpago, em qual nível? Está entendendo? A conversa espiritual, ele trata-se de relâmpago. A conversa nesse nível horizontal, mundo espiritual, está falando de relâmpago. Quando você olha para o céu, eu fiz um estudo para falar sobre isso aqui, porque senão eu ia falar a coisa errada. O que o irmão falou ali está totalmente certo. Porém, o relâmpago, quando ele se dá, ele faz assim. Porque relâmpago, raio, o trovão é o estrondo, é o som. O trovão é o som. O trovão é somente o som. Só que o trovão, eu vou falar de um de cada vez. O relâmpago, ele é nesse nível, horizontal. Quando lá as moléculas negativa e positiva de água congelada com ar, e o que faz isso tudo acontecer é um elemento. Tem o frio, esse frio tem que estar negativo, uma outra corrente negativa tem que estar quente, e quando as duas se chocam dentro da nuvem ou fora da nuvem, forma um relâmpago, que ele explode, que ele entra em contato, mas quando o vento desloca daqui para cá ou de cá para lá. Ou seja, não adianta ter só ali a composição quente, negativa, ou frio e positivo para dar o atrito. Precisa do quê? Do vento. Por isso que eu mandei você sublinhar o vento. Para ter comunicação, meu Deus. Para ter a comunicação, não adianta eu ter os elementos somente. Se não tiver o vento, eles não se chocam e não traz comunicação. O que eu estou querendo dizer? Se o espírito não tiver entre os elementos, não há comunicação. Nem no céu e nem na terra. Eu achava que você tinha entendido. O vento se arremete a quem? Eu mandei você sublinhar lá atrás, vento. O vento... Quer que eu provo para vocês? Quer que eu provo? A terra, lá na Torre de Babel, aconteceu o que com a terra? Foi dividido o quê? Dificuldade de comunicação. Pega isso aí. O que aconteceu lá? Divisão de línguas. O que aconteceu? Ficou fácil de comunicar um com os outros? Não. Dificultou a comunicação. Lá em Atos 2, o que entra na sala? Não vê o quê? Para fazer o quê? Trazer unidade de língua de novo.
Não é possível que vocês não dão um glória, irmão, nem para falar nada. Se vocês não deu glória, é porque vocês não entenderam. Yuri, você pegou ou... Não, olha a cara do Yuri. Eu estou dizendo para vocês que para formar um relâmpago, o relâmpago é a comunicação nos céus. Ok. Então aqui, precisa de um elemento positivo, frio, positivo, um quente, negativo, e ele se choca, mas para ele se chocar, para formar comunicação, é necessário que o vento sopre. Está entendendo isso aqui? Quando Deus quer trazer comunicação, o Espírito tem que estar no meio da comunicação para que todos se entendam. O entendimento, até no céu, irmão, é através do Espírito. Que é isso, irmão? Achei que vocês iam pegar isso aqui. Pegou, eu sei que vocês pegou. Agora, quando Deus quer voltar, quando Deus quer unificar, trazer entendimento, devolver o relacionamento entre toda a terra, aqui na terra, o que é que ele faz? Entra um vento. O que é que tinha lá dentro? Judeu, grego, romano. Pegou? Entra o quê? Os elementos estão lá dentro. Negativo, positivo, frio, quente, um doido, um brabo, um esfaqueador, um mais calmo. Os elementos estão tudo lá. Os positivos, os negativos, os quentes e os frios. Meu Deus, tem alguém entrando aqui nessa aula? E aí vai entrar o que no meio dessa confusão? O vento entra, o Espírito entra e traz o choque. Aí a comunicação sai. E veio línguas como que de fogo. Ah, irmão, o que é isso? Isso aqui é precioso, irmão. Sérgio, você pegou? Sérgio, eu acho que ele nem tá. Você tá aí, Sérgio? Pegou? Amém nisso aqui, irmão? Agora, olha que louco. Olha que louco. Então, ok. Eu já expliquei do relâmpago. Você entendeu do relâmpago? Precisa do que para formar uma comunicação no céu? Elemento positivo, negativo, frio e quente. E o que precisa para somar um com o outro? O vento, o Espírito. A ação do Espírito Santo, ela tem que acontecer no céu, do mesmo jeito que ela acontece aqui na terra, ela tem que acontecer lá. Agora, o relâmpago é a nível celestial, sim ou não? Horizontal, celestial. Agora, para haver comunicação com a terra, os elementos frios, quentes, negativos e positivos vão se... Mas eu estudei sobre o raio. E eu não sei se você sabe, meu amigo ali, se der N, vai me corrigir se eu estiver errado. Mas eu estudei antes de falar. A Terra, ele é atrator de raio. Presta atenção. Meu Deus. O que atrai o raio? O que atrai o raio? A Terra. Ela atrai ou não atrai? Então, peraí. Se o relâmpago é comunicação entre os céus e os céus, o raio é comunicação entre os céus e a... Mas o raio só vem se a terra atrair. Ah, não, eu vou sentar. Meu Deus do céu, fala alguma coisa, irmão. Tô achando, irmão, fala uma coisa aí, Alex. Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou tacar um no Yuri. Irmã, você pegou? Só a irmã lá, Beatriz, pegou, Beatriz? Davi, você pegou, Davi? Que isso, irmão? Agora, peraí. Ei, Deus quer sempre se comunicar. O Espírito trabalha? Os elementos trabalham? O que vai faltar para comunicar? É haver comunicação entre a terra e o céu. Clamor. Atração. Porque o Brasil clama. Não, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Você está entendendo isso aqui? Tem raio. A outra.
Gente, vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam isso aqui? Posso continuar, irmão? Posso? Irmão, isso aqui é a coisa mais violenta que eu... Irmão, eu estava estudando. E aí eu li na minha Bíblia aqui, que minha Bíblia fala aqui, relâmpago num e raio no outro. Aí eu lembrei desse versículo de Mateus, li o versículo lá de Apocalipse, vi o versículo dos fins dos tempos, e raio, relâmpago e trovão, voz de trovão, versículo lá, o filho do trovão, o voz de trovão, raio, relâmpago. Falei, gente, alguma coisa. Eu fui lá estudar. O que é a diferença entre raio, relâmpago e trovão? Pesquisei lá, e pesquisei. Falei, eu vou ter que entender, porque a Bíblia está falando alguma coisa. Agora, olha só, falta o que ainda? Falta o trovão. Meu Deus. O trovão, o relâmpago é o quê? Comunicação entre? O raio é o quê? Comunicação? O trovão é o som da explosão que fala a mesma língua do raio e do trovão. Do raio e do relâmpago. O trovão é a conversa, é a comunicação global entre terra e céu, quando fala para os dois lugares. Pegou isso aqui? O trovão, ele é escutado nos céus e também voz de... Quando Jesus fala, estou falando de Jesus, aqui está falando dos seres. Os seres falam entre eles, num nível. Quando a terra clama, o raio cai para responder. Agora, quando a voz de trovão fala, terra e céus ouvem. Eu queria que alguém pegasse essas coisas. Meu Deus do céu, tem alguém nessa aula, irmão? Eu queria saber se tem alguém... Você está aí, irmão? Tá feio? Irmão, isso é lindo. Não, fala sério, isso não é lindo, não. Isso é muito lindo. Você quer um por um? É porque tá gravando depois, é porque os irmãos que gostam, os irmãos gostam. Vamos lá. Relâmpago. Igual. Comunicação. Vou deixar o Yuri falar. Não, isso é bom. Comunicação. Entre seres espirituais nas regiões celestes. Coloca assim que fica mais bem explicado. Relâmpago é igual a comunicação entre seres espirituais e celestiais. Forte. Oh, isso aqui é forte. Você pegou tudo. Esquece não. Relâmpago é a comunicação entre os seres celestiais, espirituais, nas regiões celestes. Posição horizontal. Comunicação. Celestiais. Pronto, pode pôr assim que já está bom. Posição horizonte, horizontal. Todas as vezes que você vê um relâmpago no céu, você vai lembrar dessa aula. De uma nuvem em outra, assim, você vai ver só aquele clarão de um lado para o outro. Você vai ver o céu está se comunicando entre si. Fala. Acabou a aula? Agora tá. O raio é a comunicação entre o céu e a terra. Posição vertical. Entre o céu, primeiro. Coloca entre o céu e a terra. Pode colocar céus. 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 Entre os céus e a terra.
Porque às vezes não é só Deus que fala, o mundo espiritual também fala. Então engloba tudo. Quando Deus fala com a terra, ele envia anjos, ele envia comunicação entre os céus e a terra, posição vertical. O trovão é a voz universal entre céus e terra. Todos ouvem. Essa voz aí ninguém vai deixar de escutar. Essa aí anjo escuta, demônio escuta, gente escuta, cachorro escuta, periquito escuta. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus vai dar ordem para as feras do campo vir. Deus é que chamou o povo para vir para a arca. Só dava um trovãozão assim, os bichão já... Voz universal. A voz que é ouvida nos céus e na terra. Meu Deus, é forte isso aqui, hein? O que é isso, cara? Isso aqui, né? Isso aqui, os da carne já morreu já uma hora dessa, já ouvindo também. Já sapecou tudinho, ficou só o... Alinhando o seu plano. Amém, irmãos? Posso continuar, irmão? Só para você entender, sabe qual que é a velocidade do raio? Coloca aí, velocidade do raio. 300 mil quilômetros por segundo. Não se sabe a velocidade da luz. Mas se sabe que o trovão é mais rápido, que o raio é mais rápido. Eu fui estudar sobre a velocidade da luz também, e eles não têm exatidão, então não tem como falar. É só aproximadamente. Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É curiosidade, não é para você saber que quando Deus fala é muito rápido. Isso é para você dizer que você não vai ter desculpa de falar, não ouvi. Falei, não, meu filho, é a palavra mais rápida do universo. Você vai voltar a estudar na escola. Amém? Você vai estudar ciência, viver ciência. Agora, olha só para você ver. Seguindo o texto aqui, nós vamos falar da onisciência. Para os seres espirituais, a velocidade é menor, sabia? Nós precisamos da velocidade mais rápida, por causa da distância. 300 mil quilômetros por segundo. O relâmpago, ele anda a 300 metros por hora. O tempo do espaço e o tempo da Terra não é igual. Tá entendendo? Então, olha para você ver que lá a comunicação lá é mais lenta, mas não quer dizer que é mais lenta, quer dizer que eles são muito mais sensíveis ao ouvir. Meu Deus, isso aqui é forte. Põe o próximo versículo aí, irmão. Vamos lá, irmão. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez e o enviam como um raio. Agora, como um raio significa que eles estavam em qual posição? E quando eles estavam como relâmpagos, de um lado e do outro, olha para você ver, o Espírito Santo movimentava os céus e movimentava dos céus para a terra. Céus e terra. Porque Jesus liga o homem aos céus. Amém? Próximo. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles. Nós lemos isso. Próximo. Esta, pois, era a aparência das rodas. Não tem um acento ali, né? As rodas e a sua estrutura. Eis que brilhavam intensamente com berilho e as quatro eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Então, era roda dentro de rodas. Próximo. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer dos 4 direções em que estavam posicionadas. Os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem enquanto andavam. Eles não precisavam, porque eram 4 seres, cada um com 4 rostos. Ou seja, a posição que eles sempre estavam de frente. Não existe costas.
Isso está falando da onisciência de Deus e da onipresença. E nós vamos falar que tem vários olhos. Olha, que tem olhos em toda a terra. Qual que é a posição que ele está? Ele sempre estava de frente para qualquer lado. Você tem que entender isso. Qual que é a frente? Não interessa. Qualquer lado é frente. Ele tem rostos virados para todos os lados da terra. Ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, olhando tudo ao mesmo tempo. E o Espírito faz com que ele se mova para o lugar que o Espírito quer que eles vão. Amém ou não? Próximo. As tais rodas eram altas e muito impressionante seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor, ou seja, cheio de olhos. E quando os seres viventes se moviam, as rodas do seu lado igualmente se movimentavam, quando se elevavam do chão, e as rodas de igual modo. A gente já leu isso aqui, não leu? Ah, não, então não vamos ler de novo, não. Então, não dá nem para seguir, porque quantas horas? Acaba 9h30? Ah, não, acaba. Que hora que acaba? Ah, não, então beleza. Então vamos para os evangelhos. Vamos para os evangelhos? Põe naquela imagem agora, por favor. Aquela imagenzinha. Meu Deus, Deus é lindo demais, não é, irmãos? A Bíblia é linda, a Bíblia é linda. Nenhum filho de Deus trouxe café hoje, hein, irmão? Que é isso? Vamos ver se a gente dá conta de finalizar. Presta atenção. Vamos finalizar, porque isso aqui dá tempo de finalizar se a gente prestar atenção. Olha, nós vamos falar então, nós estamos já falando dos 4 evangelistas. E Ezequiel tem a visão de 4 animais, de 4 seres, de 4 rostos, sim ou não? Então vamos lá. O Mateus foi escrito, dirigido para quem? Quando o Mateus, coloca, abre na sua Bíblia de papel para a imagem ficar lá, Mateus 1:1. Mateus 1:1. Olha só. Livro da geração de Jesus. Jesus, filho de? Quem que ele enfatiza primeiro? Filho de Davi por causa do reino. Qual que é o animal que tem primeiro? Agora, presta atenção. O Mateus está falando para quem? Ele escreve se arremetendo a quem? Dirigindo-se a quem? Judeus. O que os judeus querem? Eles querem o reino. Eles querem que Deus reestabeleça o reino dele. Quem está reinando sobre Israel naqueles dias? Roma. Quem estava falando? Roma. Então, o que os judeus queriam? Reino. O que Mateus chega falando? Filho de Davi. O que eles escutou? O reino vai ser reestabelecido. A linguagem de Mateus se arremete ao reino dos céus e o leão se arremete ao livro escrito, evangelista Mateus está se arremetendo ao reino, se arremetendo aos judeus e enfatizando, ele é rei, porque leão se arremete também ao reino. Nós vemos muito o Rei Leão e o leão o filminho do Rei Leão mostra que o leão é o rei da selva. Porque está no topo da cadeia alimentar, ele é um animal imponente. Mostrando o quê? Mostrando autoridade de reino. Amém ou não? Sim ou não? Marcos vai escrever para quem? Aos romanos. E ele está se dirigindo aos romanos convertidos e aos não convertidos, do mesmo jeito que Mateus está dirigindo aos judeus convertidos e aos que iriam se converter com a pregação do evangelho. E ali vem boi. Lá embaixo está lá, ênfase, sermões de Jesus. Todos os sermões de Jesus, ele falava o que no sermão dele? O reino dos céus é semelhante a... Amém? Então, a ênfase de Mateus está nos sermões. A ênfase de Marcos está nos milagres. E milagres, por que é um boi? Porque boi é o que serve.
Ele serve a quem? É porque pra gente tirar dali. Aí você vai abrir, coloca a referência aí. A referência do leão é Mateus 1:1. Porque vai ficar difícil. Coloca em Mateus 1:1 é a referência para o livro de Mateus. Mateus 1:1, referência a Mateus, o livro do reino, em comparação com Ezequiel 1. Ou coloca assim, a visão de Ezequiel. Atribui aí o versículo Mateus 1:1, a visão de Ezequiel 1. Se remetendo ao leão, ao reino. Posso continuar? Então lá. O Marcos, ele se dirige aos romanos e mostra um Deus servo. E qual que é o versículo? O versículo que vai falar sobre isso é Marcos 10:32, que eu leio para vocês aqui rapidinho. O livro de Marcos dá ênfase, enfatiza o Jesus servo. Lucas, o Mateus fala do Jesus rei. E o Marcos fala assim, o Jesus servo. 40, exatamente. Vamos ler do 42. Não, 42 não vai falar. 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Ou seja, o que quer ser grande vai ser servo. E qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, aí esse é o versículo, Mateus 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Marcos se refere a um Deus que veio para servir. Marcos 10:45. O boi, da visão de Ezequiel, mostra o Deus servo. Jesus veio para servir. E uma das maneiras que Jesus serviu foi fazendo milagres. Pegou isso aqui ou não? Posso continuar? O Lucas, ele escreve aos gentios e gregos como filho do homem. E aí, a visão de Ezequiel, que está remetendo ali a homem, ao rosto de homem, vai falar das parábolas de Jesus. Quando ele fala filho do homem, ele está pregando para grego e gentil. Isso é o mais engraçado, que os gregos são a nação, são o povo, que eles são o povo do adoração ao homem. Os gregos, já ouviu falar dos deuses gregos? Quem eram os deuses gregos? Homens. Está entendendo? O que Lucas, ao pregar para os gentios gregos, o que ele falava? Eles olhavam muito para a perfeição humana. Tanto que o que nós temos por beleza hoje, no mundo aqui ocidental, é o que os gregos estabeleceram como definição de padrão de beleza. O rosto meio quadrado, tem que ter músculo, assim, do jeito que eles estabeleceram. Os gregos adoravam homens. Já os romanos adoravam imagens, de tudo quanto é coisa eles adoravam. Mas os gregos adoravam homem. O que Lucas, ao pregar para os gregos, o que ele enfatizava? O homem perfeito Jesus. O que eu estou querendo dizer? Que cada evangelista deu ênfase para cada lugar que ele estava, para cada povo que ele pregava, ele falava de uma maneira diferente. Para os judeus, não adiantava pregar sobre um homem belo. Está entendendo? Não adiantava pregar sobre um homem bonito, um homem que faz benfeitorias. Não, eles queriam ouvir de um rei. Amém ou não? Os romanos, eles eram escravizadores. O que eles veio dizer? Veio um servo mais excelente de todos. Pegou? O que os romanos eram? Não ser escravizadores de povos. Vem pregar para os gregos. O que os gregos eles olham para o homem perfeito? Lucas apresenta o perfeito Jesus para eles. Está entendendo o que ele dá ênfase para cada um dentro da visão de Ezequiel? Pegou? O que isso fala para nós? O que Paulo falou? Quando eu vou pregar para grego, eu prego o que eles querem ouvir.
Claro que usando a palavra. Quando eu vou pregar para judeu, eu prego o que eles querem ouvir. Eu sei pregar para grego e para judeu. Pegou isso aqui ou não, irmão? É forte ou não, Mislaine? Posso continuar? Eu estou resumindo rapidão, porque senão não vai dar tempo. Não, mas vocês... Ainda tem? Não vai dar tempo, não. Não, quer que eu repita? Onde vocês travou aí? Não, eu vou continuar. Eu estou perguntando se até aqui está tudo certo. Então, o Lucas, ele prega para gregos mostrando a perfeição do homem, porque eles olhavam muito para o homem. Pegou aqui, não pegou? Então, vamos para João. E João, ele prega para quem? O evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. O que é um evangelho sinótico? Semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas são os 3 evangelhos sinóticos, que são 3 evangelhos semelhantes. Os 3 estão falando praticamente a mesma coisa, só que de alguns ângulos diferentes. Muitas coisas se repetem e muitas coisas são individuais de cada evangelista. Amém? Já João, ele não começa falando da genealogia. Exemplo, o Mateus, que está falando, para mostrar o rei para os judeus, começa falando de Jesus, filho de Davi. O Marcos, para começar o evangelho dele, como ele está pregando para Romano, olha para você ver como é que é a linguagem. Ele já começa falando da profecia aqui, e ele já começa falando de pecado, de coisas. Ele não fala, o Marcos não fala da genealogia. Por quê? Porque os romanos não querem saber da genealogia de Jesus. Quer saber o que ele veio fazer. Pegou ou não pegou? Entendeu isso aqui? Marcos começa não falando, pode ler. Mateus começa com a genealogia mostrando que Jesus é rei. Descendente de rei. Por quê? Falando para o judeu. O Marcos já vem seguindo falando assim, ó. Eu vou mostrar para os romanos o que ele veio fazer. Se arremetendo a trabalho, a serviço. Ele já começa falando aqui já de profecia. Ele já começa a falar de João Batista, pregando o batismo, arrependimento. Ele está falando de obras aqui. Ele já vai começar falando de obras. Vocação dos apóstolos. Você pode ler aqui, ó. Cura. Ele já está falando de milagres. Por quê? Está falando de serviços. Já o Lucas já começa a falar aqui, ó. O Lucas, que ele quer mostrar o homem perfeito. E o que ele vai falar? Quem é esse homem perfeito? Ele vai mostrar que Jesus é o homem perfeito, aqui, ó, tendo, pois, que vai começar a falar aqui, ó. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia. Ele vai contar sobre as palavras, ele fala sobre o nascimento de Jesus. O Lucas, ele fala minimamente sobre o nascimento. Por quê? Dando ênfase na humanidade de Jesus. Filho do homem. Está lá escrito, né? Olha lá, ó, como filho do homem. Ele apresenta Jesus como filho. Nós, hoje, pregadores aqui da palavra de Deus, nós temos que, como que é a nossa pregação? Nós começamos falando, dependendo do lugar que você está, você tem que apresentar o Deus servo. Dependendo do lugar que você está, você tem que apresentar o Deus rei. Dependendo da pessoa que está pregando, você vai apresentar o filho do homem. Então, isso depende do lugar onde você está. Só que depois você vai ter que mostrar as 4 faces de Jesus. Pegou? Você sempre pode começar com uma e depois você vai para as outras 3 faces. Que forte isso aqui, meu Deus do céu, que forte isso aqui. E o João, ele se arremete a quem? A igreja num contexto geral. E o que a igreja precisa saber? Presta atenção. Se ele está falando para a igreja, significa que a igreja já sabe que ele é rei, a igreja já sabe que ele serviu, e a igreja já sabe que ele foi filho do homem. O que a igreja precisa saber é que ele era o verbo que se fez carne lá atrás. O que ele está dando visão para a igreja? Igreja, leão é da terra, boi é da terra e homem é da terra. Agora vamos começar a voar igual águia. Vamos começar a ter a visão de outra maneira. Leão vê assim. Você não tá. Leão vê assim. Boi vê assim. Homem vê assim. Somente águia vê assim. O que Deus está falando para nós? Aprenda a ser servo. Aprenda a ser um bom homem. Aprenda a reinar sobre a terra.
Tome o reino para você, como eu ensinei na oração do Pai Nosso. Mas aprenda a enxergar a terra através do céu. E não o contrário. Por quê? Porque quando eu começar a ver o homem com a ótica do alto, eu vou começar a ser mais tolerante. Eu vou começar a ver o futuro dele e não a situação que ele está no presente. Meu Deus do céu, hein? Fala alguma coisa para Jesus, irmão. Alguém pegou isso aqui, irmão? Ele começa como leão e termina como águia, né? Na verdade, não. Essa fotinha aqui não está na sequência certa. Ele começa servindo, se apresenta aos judeus como leão da tribo de Judá, se manifesta aos gentios como filho do homem, e por último ele mostra a sua divindade, porque a divindade só é manifesta na ressurreição. Você entendeu? Quer que eu fale de novo? Ele começa servindo, ele começa se manifestando como homem, chorando no dia da morte de Lázaro. Meu Deus, sentindo íntima compaixão, quem tem íntima compaixão é homem, de homem para homem. Sentindo traição, homem. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ensinando a oração do reino, eis que o reino, contando as parábolas para os judeus, dizendo, o reino dos céus é semelhante. O reino do céu, aquela parábola que a gente contou de Mateus lá, 21, 33, que a gente leu ela, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Falando de quem? Falando dele mesmo. Então aí por último, como é que ele se manifesta como águia? Só depois da ressurreição. Aí João, 80 a 95 depois de Cristo, vai escrever. Aí ele começa. Como que eu vou me referir ao Cristo? Para a gente encerrar. Como que eu vou me referir ao Cristo? Com qual visão ele teve Cristo? Um enxergou Jesus como servo, o outro enxergou Jesus como rei. E como que João enxergou Jesus? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com... Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Pronto, ele já falou assim, esse é o Deus Criador. Aquele que vê o homem não com a perspectiva do leão da terra, do homem da terra, com o boi da terra. Aquele que vê o homem com a perspectiva da águia. Eu olho o homem de cima para baixo. A águia é a única que consegue ver o que está depois. Glória a Deus ou não? Aula produtiva ou mais ou menos? Vamos encerrar. Faltam uns minutinhos ainda? Em ponto? Sobrou nem para pergunta, irmão. Não, irmão, tem que cumprir horário. Tem pergunta? Pergunta relevante? Dentro da aula? Então fala. O pecado começa na terra. Ele começa na terra. Ele não é uma vontade de Deus. Agora, terá sido, nunca foi vontade de Deus que o homem pecasse. Agora, como é que você quer que eu te fale isso? Você está perguntando que, é como você quer dizer que o pecado nasceu no céu. Agora, o pecado começou no céu. Por quê? Porque ele desejou não o trono de Deus, mas o trono acima de Deus. Ou seja, a ligação do pecado nasceu no céu e tanto que ele corrompeu os seres celestiais ainda estando no céu. Meu Deus, hein? Obrigado. Viu? Isso foi boa, eu gostei dessa. Essa foi uma coisa forte. Pergunta relevante. Tem mais alguém que pergunta relevante? Pergunta de cristão, leão? Não? Então vamos orar então e agradecer a Jesus por essa aula. O meu irmão lá vai orar por nós aqui. Como é que é o nome dele? Adriano, chega aqui para frente aqui, Adriano. Vem nessa pegada, Adriano. Vem firme. Você sabe que o negócio aqui é... Você está crente ou cristão? Ou os dois? Então glória a Deus. Vamos orar então? Ora por nós aí. Espírito Santo de Deus, Pai, agradecemos agora diante de Ti, Senhor, a oportunidade
intimidade, de aprofundarmos na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer imensamente, Pai, cada ensinamento dessa noite. Sim, que Pai. adentre em nosso coração, Pai, como um raio. Para que seja firmado, Pai, tanto aqui quanto no céu, como no trovão. Sim. Senhor, que quando a gente saia daqui, Senhor, a gente seja capaz de replicar. Sim, Pai. Sim. Em nome do Senhor Jesus, aqui o Senhor está formando ministérios, Pai. Aqui o Senhor levanta mestres, aqui o Senhor levanta ministros do Senhor, Pai. Sim, Pai. Que ombrearão e levarão a tua palavra a um nível em que a igreja precisa. Sim, em nome Senhor. do Senhor Jesus, Pai, eu agradeço a presença de cada um. Sim, Pai. Que está aqui essa noite. E eu peço que o Senhor acompanhe que cada um retorne em segurança. Sim, Senhor. Meu Pai. Para que na próxima terça-feira venhamos com o coração preparados a receber o alimento, Pai. O alimento que irá nutrir o nosso espírito. Amém, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão.